Tele Brasil Notícias. Está começando a edição do Tele Brasil Notícias, o nosso jornal semanal, sempre agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Esta edição vai nos apresentar o Carnaval que está chegando, que deve movimentar nada menos do que 9 bilhões de reais aqui no Brasil. Também época de verão, época de cuidar da saúde, porque aumentam os problemas vasculares. E estaremos destacando também o Dia Nacional das Histórias em Quadrinho. E você não esqueça, você pode acompanhar nossas emissões pelo Facebook ou YouTube Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo notícias impressas com imagens e outros detalhes você encontra no Facebook A Hora da Notícia. Vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando da questão da dengue, uma preocupação de autoridades e também da população. Porém, é importante entendermos que existem soluções tecnológicas que são testadas no combate justamente à dengue. Nos últimos anos, inclusive, algumas iniciativas que são bastante novas foram testadas para justamente tentar conter o avanço da dengue. E temos aí uma dessas experiências que aconteceu na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro. A ideia é justamente infectar os mosquitos Aedes aegypti com a bactéria que impede o desenvolvimento do vírus da dengue. Vamos acompanhar. Todo verão o alerta é o mesmo: evitar o acúmulo de água parada em recipientes como pneus e vasos de planta. Agentes públicos de saúde visitam as casas para fiscalizar e conscientizar sobre a importância de se combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O mosquito gosta de água limpa para se reproduzir e a maioria dos criadouros está dentro das residências. Mas essas iniciativas de combate podem não ser suficientes. No ano passado, foram mais de 1.000 mortes causadas pela dengue, um número recorde no Brasil. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil também é o país que tem mais casos de dengue. Dos 5 milhões de diagnósticos em todo o mundo, quase 3 milhões foram registrados no país. Hoje, mais de 90% dos municípios têm casos confirmados de dengue, reforça a ideia, reforça as necessidades de medidas protetivas, especialmente aquelas outras que não se tratam somente do controle do mosquito, que têm sido insuficientes para diminuir o avanço da doença aqui no país. Niterói, na região metropolitana do Rio, implementou uma forma tecnológica e inovadora de combate à dengue, o método Wolbachia. A ideia é liberar no ambiente novos mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, para que se reproduzam com os outros que estão no ambiente. A presença dessa bactéria nos insetos impede que os vírus da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela se desenvolvam nos mosquitos. O resultado é a redução dessas doenças. Na natureza, se o mosquito com Wolbachia picar a pessoa que esteja com dengue, por exemplo, ele não vai se infectar, a fêmea do mosquito não se infecta e por isso ela não transmite novamente para outra pessoa. Esses mosquitos com a bactéria, os wolbitos, com a Wolbachia, vão se procriando e todos os seus descendentes ali desse cruzamento já nascem com a Wolbachia e a gente espera que depois de um tempo a população de mosquitos esteja protegida ali, ela está vacinada e com isso não transmite os vírus. Apesar dos esforços em Niterói, ainda é preciso tomar cuidado, porque não é raro encontrar alguém que já teve dengue. No ano passado eu peguei e fiquei uns 10 dias bem arriado. Eu já tive dengue, chikungunya, já tive tudo. A dengue foi o pior. Vamos agora então falar também de educação, porque 56% das crianças do segundo ano fundamental não sabem ler e escrever. Exatamente, se olharmos bem, é mais da metade. Isso acontece aqui no Brasil. O estudo é do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas e da Infância do UNICEF, que justamente está apresentando esses dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, de 2021. É uma coisa que compensa a gente dar uma olhada e é uma preocupação na educação de nossos filhos. Quase
Quase 6 em cada 10 crianças no Brasil não foram alfabetizadas até o primeiro ano do ensino fundamental, como é o esperado, e chegaram ao segundo ano sem saber ler e escrever, segundo o Unicef. Elas se somam a outros milhares de meninas e meninos no país em idade mais avançada que estão na escola e também não foram alfabetizados corretamente. De acordo com o Unicef, a pandemia da Covid-19 teve impacto na taxa de analfabetismo. Antes, 4 em cada 10 crianças não sabiam ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental. Com o isolamento, ficou mais difícil ter acesso aos materiais escolares. Os dias de aula diminuíram e o ensino perdeu a qualidade pela falta de um profissional que acompanhasse as crianças de forma mais próxima. Um processo de não alfabetização vai interferir em todos os outros componentes curriculares, em todas as outras disciplinas, áreas de conhecimento que serão trabalhadas na escola, na compreensão sobre a história do Brasil, a história do mundo, a geografia, o espaço, leitura sobre, enfim, de todo o cotidiano escolar e de toda a vivência cidadã que precisamos ter e que nossas crianças e adolescentes têm direito. Vamos novamente falar de saúde, mas agora da vacinação contra a dengue que será disponibilizada no SUS. Aliás, já está disponibilizada a partir agora deste mês de fevereiro que estamos dentro. E o público-alvo neste período serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O anúncio que inclusive foi feito pelo Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. A vacina será aplicada em 521 municípios de grande porte com alta transmissão da doença e com maior predominância da dengue tipo 2, que tende a ser mais grave. Desta forma, a vacinação vai chegar a 16 estados, além do Distrito Federal. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. Serão vacinadas em um primeiro momento crianças de 10 a 14 anos, que é a faixa etária com mais hospitalizações. Essa delimitação do público-alvo foi necessária porque a fornecedora da vacina não consegue produzir de uma vez a quantidade suficiente para atender toda a população. Não vai ser uma distribuição linear para todos, são critérios epidemiológicos considerando o limite de produção da indústria. Se tivesse produção suficiente para toda a população, com certeza o PNI estaria disponibilizando e aqui nós não estaríamos trabalhando critério para seleção. A vacina é mais uma tecnologia, não podemos abrir mão das outras estratégias. As pessoas serão vacinadas ao longo do ano, então a gente espera um efeito acumulativo ao longo do tempo da vacinação. A gente vislumbra o licenciamento da vacina do Butantan no futuro próximo, inclusive com produção nacional, que vai agregar ainda mais em números de doses, possibilitando com o tempo vacinar uma parcela maior da nossa população. Foram atualizados também os dados de dengue no país. Até a terceira semana do ano foram registrados cerca de 120 mil casos prováveis, 170% a mais do que no mesmo período do ano passado. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o governo federal tem trabalhado em conjunto com estados e municípios para combater a doença, mas reforçou que é preciso que todos façam a sua parte. A dengue é uma doença cujos focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é? O que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. Vamos agora falar de educação, porque teve uma conferência nacional que debateu a qualidade da educação brasileira. Também houve ali informações sobre o acesso à educação de qualidade, que é uma coisa importante, a questão da desigualdade na educação e a valorização de professores e o financiamento da educação. E, inclusive, no segundo dia da Conferência Nacional, que aconteceu na última segunda-feira em Brasília, estavam presentes 2.500 pessoas, incluindo sociedade e o poder civil.
Tawane tem 14 anos e veio como delegada do Espírito Santo. Ela representa um grupo de estudantes com necessidades especiais. Com autismo, esquizofrenia e epilepsia, ela reivindica que todos os tipos de deficiência estejam no Plano Nacional de Educação. Aqui é muito difícil de ver pessoas como eu, né? Tem mais cadeirantes, né? Inclua mais a pessoa com deficiência em alguma questão do eixos. O que eu queria mais é um país que desse mais um pouquinho de consideração sobre as pessoas com deficiência. Assim como a Tawane, mais de 2.000 pessoas vieram de todo o Brasil à conferência para discutir propostas para o Plano Nacional de Educação. Esse documento será encaminhado para votação no Congresso Nacional. O plano vai servir de guia para os trabalhos dos educadores pelos próximos 10 anos. Durante a abertura oficial da conferência ontem, diversas reivindicações em forma de palavras de ordem, como pedidos pela revogação do novo ensino médio, a garantia de que 10% do PIB seja dedicado à educação, além da defesa de destinação de verbas para as universidades públicas, com o grito Fora Lehman, em alusão ao empresário bilionário Jorge Paulo Lehman, sócio de conglomerados privados de ensino superior. É preciso a regulamentação urgente do ensino superior privado. Nós precisamos derrubar a portaria 2117, que flexibilizou a oferta de disciplinas EAD no ensino presencial. Vocês falaram aqui do ensino médio. Qual foi a decisão do Ministério? Construímos um projeto para retomar as 2.400 horas de aula na base comum, na base geral, da formação geral das escolas brasileiras, para trazer de volta as disciplinas obrigatórias, para acabar com a EAD no ensino médio. Essa professora indígena participa de uma mesa de debates e reivindica a atenção às contribuições dos povos originários para o Plano Nacional de Educação. Como é que tem uma política pública envolvendo toda a sociedade, se não tem indígena participando, falando da sua realidade? Eu não digo só a sociedade indígena, mas eu digo aqueles que dependem ou que convivem da maneira que nós vivemos. Os ribeirinhos, os quilombolas, aqueles que têm já o conhecimento, trazer como experiência para que seja colocado dentro do plano. Vamos agora falar com você que é motorista e tem aí a área de transporte, é caminhoneiro. Os prazos para os exames toxicológicos para motoristas profissionais foram prorrogados. As novas datas variam conforme a data de vencimento da CNH de cada motorista. Lembrando que o exame é obrigatório para motoristas da categoria C, D e E. Vamos observar. As novas datas divulgadas nesta sexta-feira são as seguintes. Para motorista que tem a Carteira Nacional de Habilitação com validade entre janeiro a junho, a data limite para realizar o exame toxicológico vai até o dia 31 de março deste ano. Já os condutores com a carteira de motorista que estão vencendo entre julho e dezembro, eles terão até 30 de abril. Agora será considerado apenas o mês de vencimento da CNH. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e é obrigatório para motoristas com CNH das categorias C, D e E. O teste verifica o consumo de drogas do motorista nos últimos 90 dias e deve ser realizado em laboratório credenciado pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. E o objetivo é reduzir o risco de acidentes. Afinal, o uso de drogas afeta a capacidade cognitiva e compromete a habilidade de dirigir. E quem não estiver com o exame em dia pode ser multado em R$ 1.467,35. Essa infração é classificada como gravíssima e o motorista ainda perde 7 pontos na carteira. As diretrizes, justamente, do leite de vaca. A Organização Mundial da Saúde publicou uma nova diretriz sobre o leite de vaca na alimentação de crianças de 6 a 23 meses de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o alimento como complemento nas principais fases da infância. Inclusive, a orientação está no Guia Alimentar da População Brasileira. Vamos observar.
O pequeno Ravi, de 2 meses, se alimenta exclusivamente de leite materno. Foi assim também com a primeira filha da farmacêutica Bruna Lopes. É muito bom você amamentar a criança, né? Porque você cria um laço com a criança, fortalece o sistema imunológico dela. É muito bom isso, tanto para a mãe quanto para o filho. O leite materno é fundamental para o desenvolvimento infantil, mas quando acaba o período de amamentação exclusiva, os pais se veem diante de muitas dúvidas. Quando as crianças começam a comer alimentos sólidos, é preciso continuar com leite materno? Em caso de desmame precoce, pode substituir o leite por fórmulas? O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras do Ministério da Saúde busca orientar os pais sobre aleitamento. A nossa recomendação é de amamentação até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, introduzido novos alimentos, né, que sejam uma alimentação adequada e saudável. E a partir dos 9 meses, pode ser utilizado o leite de vaca. A recomendação para essas crianças não amamentadas é que elas utilizem fórmulas infantis. O guia está disponível na página oficial do Ministério da Saúde. Basta acessar a guia Eu Quero Me Alimentar Melhor e baixar a cartilha. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje aborda o caso onde foi mantida a condenação da construtora que entregou vagas de garagem com metragem a menor que a que foi contratada. Observe bem esse caso, que o seu condomínio ou prédio pode estar envolvido nesta situação e quais foram as soluções para esse caso e porquê da manutenção. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma construtora que entregou vagas de garagem com metragem menor que a contratada. O condomínio acionou a Justiça alegando que foram verificados vários problemas na construção e inadequações relativas à metragem das vagas. O juízo de primeiro grau condenou a construtora a pagar R$ 115 mil por entender que as vagas de garagem foram entregues em quantidade inferior, indevidamente localizadas e sem as dimensões mínimas necessárias. Em relação à diferença na metragem das vagas, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação do condomínio para afastar a tolerância de 5% prevista em lei municipal e aumentou a reparação para cerca de R$ 966 mil. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da construtora. A empresa sustentou que, ao afastar a tolerância de 5% na largura das vagas para fins de fixação do valor da indenização, o tribunal local violou o disposto no artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil. O dispositivo estabelece que, na venda de um imóvel, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afastou a aplicação do artigo ao caso por entender que a regra não concede ao vendedor do imóvel o direito de abater da indenização devida o equivalente a 5% das dimensões acordadas, uma vez que, verificado o descumprimento do contrato por diferença superior a 1/20 da área total enunciada, a indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do devedor. E voltamos a falar em saúde, mas agora do verão e os problemas vasculares que costumam aumentar nessa época do verão. Verão é uma estação que todos nós aqui no Brasil esperamos, mas o calor excessivo pode criar dificuldades para o sistema vascular, afetando a saúde, inclusive na questão das pernas. Então, observe bem que é uma boa orientação para nós e para você também. Com a chegada do verão, problemas relacionados à saúde vascular tendem a aumentar. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia estima que doenças venosas, como varizes, aumentam entre 20% e 30% na estação. No verão, a gente vê um aumento dos sinais e os sintomas de varizes em torno de uns 30%. E por que acontece isso? Porque no calor, as veias se dilatam. E varizes são veias já dilatadas. Então, no verão, o que acontece é que essas veias já
já dilatadas, elas se dilatam ainda mais. E com isso elas produzem ainda mais a questão do edema, do inchaço, a sensação de peso nas pernas. Tomar cuidados como hidratar-se bem e fazer exercícios são algumas das ações que podem minimizar possíveis doenças vasculares. O ideal seria a gente ter muita atenção em relação à hidratação, e aí eu queria dar uma dica geral. O ideal para uma pessoa se hidratar seria a ingestão de água. Você pega seu peso, multiplica por 35 e esse é o valor do volume de água que a gente tem que tomar durante o dia se a gente não estiver fazendo nenhuma atividade física. Quando algo não vai bem no nosso corpo, ele já dá o sinal, seja com dor, cansaço, sensação de peso nas pernas, edema nas pernas, edema é um inchaço. Então, se a pessoa tem esses sintomas, inchaço, dor, peso nas pernas, às vezes coceira, às vezes dormência, é sinal que deve procurar um cirurgião vascular para ver o que está acontecendo. Vamos agora falar de datas que são comemorativas, mas envolvem a saúde, porque tivemos aí o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. E é uma coisa importante porque, para marcar a data, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, pediu que os líderes de todo o mundo se unam para enfrentar as desigualdades que acabam prejudicando o combate às doenças como a hanseníase. Vamos observar. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças tropicais negligenciadas ameaçam mais de 1 bilhão de pessoas que vivem nas comunidades mais pobres e marginalizadas do mundo. Mas, finalmente, que doenças são essas? Doenças como a esquistossomose, como filariose, como doença de Chagas, hanseníase, tracomas. Então, tudo isso são doenças que já deviam ter sido extintas, como a tuberculose. Então, doenças milenares, doenças que vêm passando pelos séculos adentro e não vêm sendo extintas. Entre as doenças tropicais negligenciadas está a hanseníase. Maurinéia foi diagnosticada com a doença há 23 anos, mas foi a dificuldade dos profissionais de saúde em fechar o diagnóstico correto que a fez ter complicações graves. O meu diagnóstico foi completamente tardio. Aí quando eu procurei o posto da saúde da família, já estava com a sequela já. Aí quando chegou lá eu fiz o tratamento de 1 ano a 2 anos. Já Poliane, diagnosticada com hanseníase há 14 anos, conseguiu ter um diagnóstico bem mais rápido. Uma técnica de enfermagem amiga de trabalho chamada Arene Lino foi que alertou e disse, através dos sintomas que eu sentia, dor, falta de força, choques e formigamentos, ela alertou e disse, será que não pode ser hanseníase? Eu não tinha manchas, então a minha foi a forma neural pura da doença. O Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas, celebrado no dia 30 de janeiro, é um apelo para que mais esforços sejam concentrados no fortalecimento de intervenções que promovam serviços de saúde iguais para todos. Porque cada uma dessas doenças que são negligenciadas, ela tem um estigma, ela tem um preconceito que ela carrega junto dela. Então também tem que estar preparando essas pessoas para que elas entendam o que é a doença que elas têm, para elas se aceitarem e fazer um tratamento eficaz. E também conscientizar a população de qualquer sintoma, qualquer sinal de que possa ser ou possa levar a ter aquele que seja algum sintoma da doença, procurar o posto médico. Vamos agora falar então do nosso carnaval que está chegando. O carnaval deve movimentar em torno de 9 bilhões de reais na economia do país. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o faturamento é 10% maior que o mesmo período do ano passado. E justamente pela primeira vez pode superar o nível pré-pandemia que havia acontecido anteriormente. Sobre esse assunto, foi conversado com o Fábio Bentes, que é o economista da CNC. De fato, o setor empresarial, o setor de turismo, tem motivo para estar otimista em relação ao carnaval desse ano. A gente costuma dizer que o carnaval é o Natal do turismo brasileiro, é um período do ano de grande aquecimento dos negócios. E, respondendo diretamente à sua pergunta, o setor de alimentação, sem dúvida alguma, deve ser o grande destaque nesse período, não só por conta dos turistas, mas também por conta dos residentes. As pessoas não viajam durante o carnaval e aproveitam esses 5 dias de folia no seu próprio município. A gente tem segmentos também que devem se destacar, o segmento de hospedagem, o segmento de transporte, principalmente o transporte rodoviário e, claro, os serviços culturais. Então, o carnaval é uma data
importantíssima para o setor de turismo, afeta a economia formalmente, com essa expectativa de aumento de quase 10% em relação ao passado, uma movimentação financeira de 9 bilhões de reais. Sem dúvida alguma, os estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são destinos bastante procurados nessa época do ano. Bom lembrar que o maior feriado do calendário nacional acaba movimentando a economia até por parte daqueles que não gostam da folia, né? Então, a gente tem 5 dias praticamente aí de feriado, muitas pessoas vão se deslocar, vão consumir alimentos, vão se hospedar, vão consumir combustíveis, enfim, vai movimentar a economia de um modo geral. Para o comércio, especificamente, o impacto só é positivo para segmentos muito importantes, para quem vende itens de vestuário, alimentos de um modo geral. Mas para o setor de turismo, que tem se preparado para esses feriados, que agora em 2024 vão ser um pouco mais raros, é uma data muito importante. Vamos lembrar, a inflação se acelerou nos últimos meses, os juros têm caído, o setor de turismo, depois daquele baque enorme sofrido pela pandemia, seguramente vai tirar proveito dessa data comemorativa nesse ano. Expectativa de aumento de 1% em relação ao carnaval de 2020, ou seja, do início da pandemia. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil, e está chegando ao seu final. Porém, antes de encerrarmos, vamos mostrar aí a data do dia 30 de janeiro de 2024, onde foi celebrado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Então, aquelas famosas HQs deixaram de ser produtos de interesse apenas de crianças e passaram a chamar a atenção também de muitos adultos. Observe. A data foi escolhida em homenagem à publicação de As Aventuras de Yonkin, em 1869, pelo cartunista Ângelo Agostini. Embora histórias em quadrinhos sejam inicialmente associadas ao público infantil, a arte é bastante abrangente, com publicações que tratam sobre diversos temas. Os quadrinhos se popularizaram aqui no Brasil por causa de Turma da Mônica. Eu acho que é por isso que o pessoal vê mais como algo infantilizado. Mas cresceu muito e foi muito mais acessível agora. Hoje em dia é muito mais acessível, principalmente online, que se encontra mais. E o pessoal tem mais liberdade criativa para utilizar temas mais obscuros. Tem quadrinhos hoje em dia sobre guerras, sobre violência, sobre a vida adulta em geral, que crianças não gostariam de ler, mas que mostra que adultos também têm essa oportunidade de lazer, né? Porque ler quadrinho é um lazer. Apesar da diversificação, o mercado de quadrinhos no Brasil ainda é um espaço limitado, especialmente para artistas nacionais e de produção independente. É muito difícil publicar quadrinhos brasileiros. Quem consegue publicar geralmente tem financiamento, né? Eles fazem uma campanha de financiamento e essas pessoas geralmente já têm um público grande, principalmente na internet. E esse foi o Tele Brasil Notícias, edição desta semana. Queremos agradecer a sua audiência e a toda a nossa equipe de produção. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.